Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. A Bíblia fala aqui discorre a história sobre um homem chamado Estevão. E nós vamos trabalhar em cima desse assunto aqui da vida desse homem, servo de Deus. A Bíblia diz assim aí: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos todos juntos? E Estevão, cheio de fé e de poder, amém, glória a Deus. Senta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero agradecer aqui ao pastor Osés mais uma vez pela oportunidade. Amém. A todos os obreiros que estão aqui. Que Deus abençoe também a vida de vocês, a toda a igreja, em nome de Jesus. E eu já se eu fosse embora para minha casa, eu iria totalmente satisfeito, porque o que eu já recebi aqui do Senhor já trouxe grande alegria para a minha vida, né? Mas como nós somos insaciáveis da presença de Deus, então continuaremos aqui mais um pouquinho para juntos nós estarmos nos alimentando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito importante porque ela nutre a nossa alma, nutre a nossa vida espiritual, nutre os membros do nosso corpo e nós, por certo, seremos abençoados. Irmãos, mas quando nós observamos a palavra de Deus e começamos a pensar nesta passagem aqui sobre Estevão, cheio de fé e de poder, e diz a Bíblia que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se nós avaliarmos o contexto da vida de Estevão, nós vamos entender que, voltando um pouquinho nas Escrituras Sagradas, alguns versículos atrás, Estevão, ele estava no anonimato, ele não aparecia no contexto da história, e por certo, por um evento que teve entre os gregos, entre os gregos e os hebreus, por causa das suas viúvas, eles fazem um consenso, uma reunião, e eles resolvem instituir os diáconos. Veja a forma como Deus trabalha. Isso aqui já dá para nós começarmos a entender que eu não sei o que vai acontecer comigo daqui uma hora, alguém sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer comigo amanhã, nós não sabemos, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se nós estivermos na presença de Deus, Deus sabe o que Ele vai fazer conosco daqui uma hora, o que Ele vai fazer conosco no dia de amanhã e qual será o propósito dEle na nossa vida. Se nós permanecermos firmes na presença de Deus. Não há aqui relatos de que Estevão estava reclamando porque ele trabalhava na obra de Deus. Não há relatos de que Estevão, ele citava alguma oportunidade para ele ser promovido. Não havia menção de Estevão aqui, mas por uma razão ou outra, a Bíblia diz aqui, depois que houve esse desencontro entre os hebreus e os gregos por causa das viúvas que eram desprezadas, então eles resolvem aqui, em um consenso, escolher dentre os 7 varões, aqueles que poderiam assumir a posição de diácono na igreja. E o primeiro nome a ser citado aqui, a Bíblia registra que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Então já teve aqui uma indicação positiva para Estevão. Estevão, ao ser consagrado, já foi mencionado que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça e cheio do poder de Deus. Quando nós olhamos lá na frente, Estevão, a palavra de Deus diz que Estevão, ele fazia prodígios, ele fazia sinais, ele fazia maravilhas, ele orava e os enfermos eram curados. Então a glória do Senhor estava sobre a vida de Estevão. O poder de Deus estava sobre a vida de Estevão. Olhando um pouquinho mais atrás,
né, a vida dos discípulos em um momento aqui, eles estavam determinados, Pedro e João, a serem lançados no cárcere. A forma como Deus trabalha é uma forma que nós não entendemos, mas Ele sabe como Ele conduz a sua igreja, Ele sabe como Ele conduz o seu povo. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão sentenciados a ir para o cárcere, a serem presos, mas por uma razão lógica, por meio da intervenção divina, eles escapam da prisão. A prisão então não era mais o lugar para eles, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Quando nós estamos na presença de Deus, queridos, o inimigo vai traçar um meio para se levantar e colocar a nossa vida no chão. Mas se nós olharmos para o Senhor, olharmos para o dono da palavra, nós teremos um momento de libertação da nossa vida das mãos do nosso inimigo. Então todos nós temos os nossos altos e baixos. Não é verdade isso? Amém? Há momentos que nós subimos e há momentos que nós descemos. E a vida espiritual, ela é assim. Há momentos que nós esperamos o milagre de Deus e o milagre não acontece. Há momentos que nós pomos a nossa vida em oração para buscarmos algo para a nossa família, algo para a nossa vida secular, para o nosso trabalho, e não acontece. Então, quando nós olhamos para a vida de Estevão, ele foi separado como diácono, ele foi separado para fazer uma grande obra para Deus. Então, nós não sabemos o momento que nós vamos descer. Mas em nenhum momento desses que nós descermos, nós poderemos deixar o Espírito Santo se afastar de nós. Em nenhum momento desse que a palavra de Deus nos cobra a melhorarmos espiritualmente, nós não poderemos deixar a palavra de Deus, porque fomos cobrados de algo. Então a palavra de Deus para Estevão, diz a Bíblia, que ele fazia grandes sinais entre o povo. Quero mencionar aqui que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, algumas razões aqui estavam levando Estevão para a morte. Algumas razões aqui por causa do seu comportamento em ser íntegro com a palavra de Deus, em defender o evangelho de Cristo. O inimigo da nossa alma colocou o tropeço no meio do curso da vida deste homem. E este homem, então, ele foi levado perante o Sinédrio. Então, se nós entendermos aqui, levantaram-se os da sinagoga, diz a palavra de Deus, dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então haverá momentos na nossa vida que nós vamos disputar a palavra de Deus. Há momentos da nossa vida que nós precisaremos, em todos os momentos, estar vivendo debaixo da graça de Deus para falarmos a palavra dele. Porque a palavra de Deus não é nossa, a palavra é de Deus. Nós somos somente instrumento nas mãos de Deus. Então creia nisso, Deus trouxe você aqui nesta noite porque você é instrumento nas mãos dele. Então ele vai usar a sua mão esquerda e a sua mão direita. Ele vai usar os seus pés, o esquerdo e o direito, mas você se tornará e é uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. Então, recentemente Pedro e João, eles estavam na prisão. Mas de forma milagrosa, diz a Bíblia que o anjo do Senhor foi lá e tirou aqueles homens da prisão. E isso tudo, queridos, já fazendo percurso até Estevão. Então o desejo do Sinédrio, o desejo dos judaizantes já era tirar a vida de Pedro e de João. Então entenda uma coisa nesta noite. O crente que é fiel a Deus, ele incomoda o mundo. Ele incomoda as pessoas.
Por onde você anda, se você estiver na rua, se você é um crente fiel, você incomoda as pessoas que estão na rua. Porque a sua áurea, ela é espiritual. A sua vida é conduzida pelo Espírito Santo. E aonde você vai, o Espírito Santo ele está com você. O Espírito Santo está comigo por onde nós andamos. E no território que nós andamos, há uma esfera maligna, há o nosso opositor que está querendo destruir a nossa vida. E aqui estava acontecendo a mesma coisa. Pedro e João estavam sendo perseguidos, mas o anjo do Senhor estava com eles. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Seguindo aqui Estevão, em relação a Pedro e João, eles tinham o mesmo sentimento e o mesmo desejo. O objetivo deles era pregar a palavra de Deus. O objetivo deles era viver intensamente a palavra de Deus em suas vidas. Quero dizer a você nesta noite, ainda que a perseguição venha sobre a sua vida, ainda que a perseguição venha sobre a minha vida, um dia nós levantamos as nossas mãos e resolvemos ser discípulos do Senhor. Um dia você levantou a sua mão e disse ao Senhor: eu lhe aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. E você aceitou a Jesus Cristo em seu coração. E um dia você foi ao batismo, ao tanque batismal. E você levantou a sua mão e prometeu que seguiria Jesus até o final da sua vida. Então nesta noite, entenda uma coisa: o perigo pode vir na sua vida, e até mesmo o perigo de você morrer, mas de Jesus você não pode largar. De Jesus nós não podemos deixar Ele. Então Jesus tem que estar comigo. Jesus está com você aí, levante a tua mão. Diga: Jesus está comigo. Mesmo que eu tenha que descer, Ele está comigo. Mesmo que eu tenha que subir, Ele está comigo. E Ele vai permanecer comigo por onde eu passar. Então a perseguição veio. Os discípulos foram oprimidos. E a Bíblia diz que, de todas as formas, eles queriam tirar a vida de Pedro e de João. Queriam levar ao sinédrio para sentenciá-los. Mas diz a Bíblia que levantou um certo homem chamado Gamaliel e intercedeu por esses homens. E eles foram livres. Mas o inimigo, irmãos, ele está furioso. Ele quer ceifar vidas. Ele quer tirar vidas. Mas diz a palavra de Deus que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então nesta noite é derramado vida e vida com abundância sobre esta igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba nesta oportunidade a bênção do Senhor de vida e vida com abundância. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Imagina, irmão, mexer com um crente desse daqui. Imagina você querer repreender um crente que está fazendo prodígios e sinais e maravilhas. Era isso que eles estavam buscando fazer. Essa obra que nesse ponto precisava ser impedida. Estevão, ele estava envolvido com a obra de Deus e ele não sabia qual seria o seu dia de amanhã. Ele não sabia o que iria acontecer com ele. Mas certamente ele saberia que pela postura dele, insultando a lei como ele estava, falando de Cristo, ele seria levado e conduzido ao sinédrio. E levantaram aqui homens para repreender Estevão. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Porque a glória de Deus estava sobre a vida dele. Tinha uma paz de espírito gloriosa sobre a vida dele. E a Bíblia diz aqui que eles
não suportavam e não podiam resistir à sabedoria de Estevão e à forma como ele se expressava. Porque essa palavra não é nossa, queridos. Quando nós abrimos esta palavra, é Deus falando conosco. E nós precisamos entender uma coisa: a mensagem da palavra de Deus, ela desce do céu, ela entra na vida do obreiro e ela é lançada para a igreja de Cristo. Então essa palavra nos traz nesta noite que os nossos desafios, eles irão aumentar. E nós teremos que redobrar as nossas forças para enfrentar o inferno. Porque de forma alguma, nós que somos servos de Deus, poderemos ser abatidos pelo inimigo de Deus e da nossa alma. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo em que as pessoas estão amando mais o mundo do que a Deus. Um tempo em que os propósitos das pessoas são materialistas e muito pouco espiritual. Então Deus está esperando uma ação de mim e uma ação de você nessa sequência do evangelho dele. Então precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então o objetivo do inimigo era acusar, irmãos. Mas o de Deus é libertar. O de Deus é dar vida e vida com abundância. O objetivo do Espírito Santo aqui nesta noite é revestir a igreja, é derramar poder sobre a vida da igreja, para que você saia daqui, além daquela porta, e saia um crente cheio de fé e cheio do poder de Deus, para fazer sinais e prodígios entre o povo que está no mundo. Então precisamos entender assim a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, Estevão prega a palavra de Deus para o Sinédrio. E diz a Bíblia aqui: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Ninguém pode calar a boca de um crente adorador. Ninguém pode calar a boca de um crente que ora, de um crente que jejua, de um crente que não se intimida pelo pecado. Então Estevão chegou ali e ele sabia que ele ia ser sentenciado à morte por causa do evangelho de Cristo. Mas ele não calou a sua boca. Quem pode fechar a boca de um crente adorador? Ninguém pode fechar a boca de um crente adorador. Se amanhece o dia, ele está na luta, ele está glorificando a Deus. Se está faltando alguma coisa na sua casa, ele está glorificando a Deus. Se tem alguém enfermo na sua casa, ele está glorificando a Deus. Se aconteceu algo mais grave ainda, ele está glorificando a Deus, porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Então, diante da tua luta, talvez o inimigo quer te colocar em julgamento, mas creia uma coisa: ninguém pode calar a tua boca, porque a tua boca é de adorador, a tua vida é de adorador. Deus é fiel na sua palavra. Diz a Bíblia assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele fixou os olhos no céu. O crente adorador, ele vê os céus abertos na sua vida.
Quando você está trabalhando na sua casa, ali fazendo serviço na sua casa, no seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho, mas a sua mente está glorificando a Deus, e naquele momento acontece algo, um imprevisto. Quando você olha para cima, o céu está aberto, a glória de Deus está naquele lugar, e Ele acabou de lhe dar um grande livramento, porque Ele é Deus, porque Ele é Jesus Cristo, porque Ele é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Viu o céu aberto. Olha que gloriosa essa passagem. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Pronto. Estevão estava sentenciado à morte, irmãos. Ele deveria desistir, sim ou não? Você vai desistir, sim ou não? Mas tem muita gente, pastor Oséias, desistindo por pouca coisa. Tem muita gente deixando Jesus por uma bagatela do mundo. Tem muita gente trocando a salvação porque não gostou do pastor, ou não gostou do jeito que a orquestra toca, ou não gostou do círculo de oração. Tem muita gente que vai embora da igreja por uma questão que não é nada. Então nós temos que olhar para Jesus. Se nós olharmos para o céu vai se abrir e haverá resposta para a tua vida nesta noite. Talvez você tenha afirmado: eu não sinto, eu estou dentro da igreja, mas eu não sinto a salvação na minha vida. Eu estou dentro da igreja e parece que está difícil conquistar esse espaço da salvação. Mas é assim, isso aí não vai ser conquistado com moleza. Isso aí vai ser conquistado com oração, vai ser conquistado com jejum, com obediência à palavra de Deus. Isso aí vai ser conquistado com os joelhos dobrados no chão. Isso aí vai ser conquistado com perseverança, que nós ouvimos aqui nesta noite. O desejo da salvação precisa reacender em nossa vida todos os dias. Ele fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus. Olha que glorioso isso, irmãos. Quantos já leram essa passagem? Fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus. Imagina comigo aqui agora, como que Estevão estava em êxtase com a sua vida espiritual. Viu a glória de Deus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então imagine esse cenário para Estevão, que agora ninguém estava vendo, era só ele. A sua adoração é exclusiva, querido. O seu glória a Deus é exclusivo. O seu pensamento com Deus é exclusivo. O seu diálogo com Deus é exclusivo. É só você e Ele. E nesta noite Ele lhe ouve. Mas o que Ele está ouvindo de você nesta noite? O que está dentro do seu coração nesta noite? Se tem alguma coisa que impede esta adoração, o Espírito Santo vai retirar em nome de Jesus. Então vai acendendo a chama da sua lamparina aí, em nome de Jesus. Vai aquecendo a sua fé, em nome de Jesus. Entra na dimensão da palavra de Deus. Estamos com os céus abertos sobre este lugar aqui nesta noite, e a glória de Deus está neste lugar, nesta casa. E não é só isso, irmãos. O crente adorador, o crente sincero, o crente fiel diante de Deus. É lindo isso. E ele disse no versículo 56 do capítulo 7. Eis que vejo os céus abertos. Veja isso. Na primeira oportunidade, Jesus que estava à direita de Deus. Na segunda oportunidade, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem,
que está em pé à mão direita de Deus. Sabe o que é isso? A glória de Deus estava naquele lugar, os céus estavam abertos. E o céu inteiro, eu acredito que o céu inteiro estava contemplando aquele momento em que Estevão seria apedrejado por causa da palavra de Deus. E ele não negaria a sua fé, ele permaneceria ali naquele lugar até a morte. Porque o céu se abriu, a glória de Deus estava, porque os céus iria receber um mártir. O primeiro homem que morreu defendendo o evangelho de Jesus Cristo. O primeiro homem que morreu defendendo o evangelho de Cristo e não renunciando, ele permaneceu até o fim. Quantos pensaram em parar? É assim. Por isso que eu disse no começo, a nossa vida é de altos e baixos. Quantos no dia de hoje afirmou, não vou para a igreja hoje, mas está aqui, porque o Senhor lhe trouxe, e Ele tem uma porção de alimento para a tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Quantos pensaram em desistir da sua caminhada, mas não desista, meu querido, Jesus está voltando, Jesus vai buscar a sua igreja. Pela fé ele fazia milagres, isso tem um preço. Pela fé, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. Isso tem um preço. Onde estão os milagres hoje dentro da igreja? Será que é Deus que está deixando de trabalhar no nosso meio? Ou será que somos nós que deixamos de buscar a presença dEle? Entenda isso, meu querido, a igreja, ela é um só corpo. Se você deixar de orar, a igreja ela não está na sua totalidade. Se você deixar de jejuar, a igreja não está na sua totalidade. Se você parar com a sua fé, a igreja não está na sua totalidade. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E se você faz parte desse corpo, você tem que assumir o seu compromisso com Deus. E Deus espera isso de nós desta noite. Que ao sairmos daqui nós seremos servos de Deus melhores, servas de Deus melhores. Ao sairmos daqui, nós olharemos para frente, e na nossa frente quem está nos conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Vou virar à direita, não de jeito nenhum, sua posição é para a esquerda hoje. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Então as pedras que foram lançadas contra Estevão, irmãos, ele recuou? Não recuou. Às vezes eu dou uma beliscadinha aqui, ó, nesse obreiro, pronto, acabou, dá um trabalho para o pastor trazer ele de novo para a igreja. Só um exemplo, meu querido. Às vezes a irmã do circo de oração fala alguma coisa, a irmã, não vou mais lá. Só por causa de uma beliscadinha, você deixa Jesus. Estevão levou pedradas até ele morrer. Mas não para por aí. Diz a Bíblia que, quando Estevão falou isso sobre os céus abertos e a glória de Deus, eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremetaram os unânimes contra ele, lançaram as pedras contra ele. Sabe por que eles taparam o ouvido? Porque o inferno não resistia à presença e à glória do Senhor. Então a glória do Senhor tem que estar neste lugar, porque o Senhor é digno de nossa adoração. Então, em nome de Jesus, apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E diz a Bíblia que, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo.
interromperam Estevão, mas a história continuou sendo escrita por Saulo. Lá no caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. Ele era perseguidor, matava os cristãos nas arenas. Mas lá no caminho de Damasco, o Senhor tratou com ele para a glória de Deus. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele quer ter um encontro com você aqui nesta noite. O Senhor quer marcar esse dia na sua vida como um encontro especial. O Senhor quer dar a você algo novo, algo que você ainda não recebeu da parte dEle na sua vida. Então o conselho nesta noite: busque a Deus, invoque ao Senhor, adore-o na beleza da sua santidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se coloque em pé, queridos, nesta noite. Se coloque em pé nesta noite. Graças a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então precisamos todos os dias ser transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Louve a Deus comigo assim. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. A presença nos dá